Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Por favor, curtir o vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar se quiserem e puderem, sempre agradecemos. Vamos à nossa mensagem de hoje, belíssima, como todas são. Cada uma nos inspira, é interessante isso, né? Cada vez que eu começamos aqui a ver uma mensagem, nos encantamos tanto que a gente sempre pensa, é linda, a mais linda de todas. Todo dia temos a mais linda de todas. Então, hoje é a mais linda de todas, é a de hoje. Amanhã será também. Mas a mensagem de hoje fala da glória ao bem. É a mensagem 42 de Caminho, Verdade e Vida e o título é Glória ao Bem. E nela nós temos palavras de Paulo destacadas por Emmanuel no versículo 10 do capítulo 2 da sua carta aos Romanos. Então, Paulo escreveu algumas cartas ou epístolas e enviou a alguns grupos e pessoas, nesse caso aqui, envia aos Romanos. E nessa carta, Paulo diz: glória, porém, e honra e paz a qualquer um que obra o bem. Então, a qualquer pessoa que faça o bem, que receba glória, não é glória do mundo, não é? É ser uma pessoa abençoada. Glória, honra e paz pelo bem que faz. Emmanuel comenta essas palavras de Paulo da seguinte forma: a malícia costuma conduzir a falsas apreciações do bem, quer dizer, contamina, passo a não ter uma visão clara, já que eu estou contaminada minha mente pela malícia. Então a malícia vai ser uma lente através da qual eu vejo as coisas, não vou ver bem. Então ele diz aqui que costuma conduzir o homem a falsas apreciações. Aí ele vai dizer quando é que acontece essa contaminação pela malícia, quando é que decorre daí as falsas interpretações. Quando não parta da confissão religiosa a que se dedica. Então nós temos 3 contextos que ele vai colocar aqui. Esses 3 contextos são os contextos onde nós somos instados a fazer o bem. E somos como que colocados pela providência divina nesses contextos para fazer o bem, para testemunhar o bem real, não aquele bem interesseiro que faz que mas no fundo não é. Quando não parta da confissão religiosa, primeiro, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. Muitas pessoas têm muitas ideias muito boas para dar, para os outros fazerem nos seus meios e famílias e situações. Mas acontece que o que vai nos ser, ou o que vai nos servir de prova, não é a vida dos outros, e o que acontece nos outros, e o que eu acho que os outros devem fazer de bem. O que vai me servir de prova é o que eu faço nas provas que a providência divina encaminha para a minha vida. E ele diz: o egoísmo faz esse homem crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Então, ele primeiro fala da malícia
E agora ele fala do egoísmo se colocando nessa pessoa equivocada, se colocando como aquela que é a dona da verdade, se não ela, aqueles do grupo a que ela pertence. Então, o egoísmo o faz crer que o bem completo só poderia nascer das suas mãos, humilde, só que não, né? Ou dos seus. Olha o que ele diz, o egoísmo, é das características mais inferiores da personalidade. O bem, agora ele fala do bem, flui incessantemente. Da onde? De Deus. O bem flui incessantemente de Deus. E Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom. Bom, gente, o homem que se esforça por usar bem o seu livre-arbítrio em ações do bem. Nós não somos ainda espíritos bons, nós somos espíritos imperfeitos. Existem 3 categorias de espíritos, 3 ordens: imperfeito, bom e puro. E as suas subcategorias. Então, nós somos ainda imperfeitos, ainda não somos bons. Vamos chegar lá. Então, nós estamos construindo isso. Para a gente ter um entendimento, quando ele diz aqui, e é através do homem bom, não é porque ainda estamos imperfeitos que não podemos agir como homens bons, basta fazer o bem, não é? E é através do homem bom que o Altíssimo, Deus Pai, trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. São as guerras. Guerras é só lá no campo de batalha, com pessoas armadas? Tem guerra em qualquer lugar. Tem guerra dentro dos lares, tem guerra dentro das instituições e das empresas, tem guerra dentro das comunidades, tem guerra até dentro de nós mesmos. E essas guerras acabam muitas vezes levando a ações violentas, a ferimentos que não do corpo, da alma, e muitas vezes até mesmo a levar a ceifar a vida do outro ou a sua própria vida. Então, Deus trabalha, Jesus já falava isso, né? Que o Pai trabalha sem cessar. Deus trabalha para nos ajudar, nos oferecendo oportunidades e nos afastar dessa nossa herança ainda da fase instintiva, que nos coloca tão bem ainda dentro da categoria de espíritos imperfeitos. Somos muito reativos, irritadiços, impulsivos e muitas vezes nos deixamos, e quando veja fiz, e quando veja falei. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo, que é o que ele falou antes, né? Cada um achando que é melhor que o outro, as pessoas não se unem, estão sempre separadas em castas, grupos, e muitas vezes um se achando mais eleito do que o outro, melhor do que o outro. E continua o nosso Emmanuel. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade. Que são essas lições espontâneas do céu? São as situações que o tempo todo chegam na nossa vida, promovidas pela providência divina. Para quê? Para que a gente desperte para fazer o bem ao invés do mal. E mal não é maldade. Pode até ser, mas não necessariamente. Mal é só imperfeição. É fazermos a escolha errada quando deveríamos fazer a escolha certa. Ah, mas qual é a escolha errada? A escolha errada é aquela que não
condiz com a lei de Deus. Ora, eu humilhar alguém, ou eu agredir alguém, mas eu nunca bati em ninguém. Mas a gente não agride só com pancada. A gente agride com palavras, a gente agride com tom de voz, a gente agride com o olhar. A gente agride com a nossa indiferença. Então é importante que a gente pense que quando nós falamos em agressão, existem várias formas de se mostrar agressivo, de ferir alguém. Então, por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, não é? A providência divina, ela não desiste de nós, porque ela sabe que nós somos centelhas divinas. Então basta nos dar tempo e oportunidade que a gente chega lá. Estamos caminhando. Então, por mais que a providência faça parte dela, diz Emmanuel agora, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. Então é isso, estamos lá com as nossas arestas, vem a lixa da providência divina, para nos ajudar a ir lixando e melhorando. Isso às vezes leva mais tempo com uns do que outros, e quando falamos mais tempo, podemos falar de meses, anos, décadas, séculos, milênios. O tempo depende da criatura que está sendo lixada, ou se permite ser lixada. Tem uns que se esquivam das lixas. Não. Agora não, deixa para depois. A vida não tem pressa. Primeiro porque somos imortais, primeiro e o máximo da justificativa. Nós somos imortais, quem deveria estar com pressa? Quem vai ficando atrasado? É que deveria se importar. Não, o interesse é nosso. Jesus é perfeito. Por pior que façamos, a perfeição dele não vai em nada ser alterada. É como os pais e os filhos que estudam e que não querem estudar. E aí fica parecendo que o filho está fazendo um agrado à mãe ou ao pai, estudando ou passando de ano, como se fosse assim, um favor que muitas vezes o filho está dando para o pai. Olha, passei de ano para você. Mas o pai e a mãe já fizeram o curso das letras e das cadeiras escolares que tinham que fazer. Ele não passar de ano, ser mal sucedido, em nada vai abalar o curso educativo ou profissional dos pais. Então, assim como esse tipo de aluno e filho, que é inconsciente diante da situação que lhe faz crescer, é bem para ele e não para o outro, da mesma forma, muitas vezes, a gente não vai percebendo que tudo aquilo que está sendo ali, aparecendo na nossa vida e nos exigindo, é para nos melhorar. Nós não temos um Deus mau e perverso que nos bate simplesmente porque quer bater, que nos traz dor simplesmente porque hoje não acordou de bom humor, ou que nós somos um dos filhos que ele não vai com a cara. Isso não existe, não é? É importante que a gente sinta, fale sobre isso, para que essa realidade comece a descer aqui para o nosso emocional. A gente vai conversando com a gente, a situação está difícil, nossa, que dor, Deus está comigo. E eu não solto da mão dele, porque eu não sei porque está acontecendo isso, mas ele sabe, ele vai me ajudar. Senhor, me ajuda a passar por isso. Que isso possa passar com a minha ajuda da forma mais rápida e menos dolorosa. Lembrando do que Maria disse ao anjo Gabriel: Senhor, faça-se em mim a vossa vontade. Eu sou a serva do Senhor. Ok, Maria é um espírito muito evoluído. Mas vamos nos inspirar nela. É algo que a gente, mesmo que não sinta efetivamente o que ela sentiu, a gente já pode lembrar dela falando. Lembrar. Deixar que essa imagem venha nos consolar. E ela passou uma situação muito difícil. Muito difícil. Ser julgada e criticada, mal interpretada, caluniada, ver seu filho morrer de uma forma vil, sem ter feito nada, ver seu filho amado
puro morrendo e não poder fazer nada para evitar, até porque ela sabia que esse era o caminho dele. Não podemos sentir o que ela sentiu, porque é um espírito muito superior, mas ela pode nos inspirar a enfrentarmos as nossas dores com mais um pouco de fé naquele que não nos desampara. E Emmanuel continua. O Pai, no entanto, ele falando que, por mais que a providência tente, Deus tente, os homens em atitudes defensivas continuam ameaçando, destruindo uns aos outros. E ele diz, o Pai, no entanto, consagrará o bem, onde quer que o bem esteja. Que a gente permita que o bem passe. Pode ser em qualquer lugar, porque as portas através das quais o bem que verte de Deus passa são os nossos corações. O Pai, no entanto, consagrará o bem, onde quer que o bem esteja. Isso é lindo. É indispensável não atentarmos para os indivíduos. Atenção no que ele diz. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, ou seja, personalismo. Fulano, Beltrano, Cicrano. Mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio de nós. De nós, os indivíduos. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia através dos indivíduos. Então, quando a gente vê alguém fazendo bem, ai, que pessoa boa, nós somos bons ainda. Mas com certeza estamos abrindo as portas do coração para que o bem de Deus passe através de nós. E efetivamente esse é um trabalho extremamente difícil, relevante para as nossas vidas e relevante para Deus também, porque Ele se manifesta na Terra através de nós. Nós somos a manifestação da providência divina na Terra, quando e se nos permitirmos abrir para que as bênçãos do alto vertam através de nós. E ele continua dizendo, isso é muito lindo. Então, às vezes as pessoas, já aconteceu, a pessoa dizer assim, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é boa. Não sou, costumo sempre dizer isso. E não é falsa modéstia, é senso de realidade. Eu costumo dizer, boa não sou ainda não, mas sou esforçadinha. Esforçada eu sou. Ah, mas me esforço, caio a beça. Mas levanto, passo a mão no joelho ralado, respiro fundo e busco a mão de Jesus e falo, Senhor, me guia. Faz eu aplacar o homem velho em mim, Senhor, que ainda é forte. Me ajuda, Senhor, a me acalmar e abrir campo em mim para que Deus Pai possa se manifestar de alguma forma a um irmão aqui da terra. É aquele velho bordão do estamos juntos. Estamos juntos. Todos juntos. Mesma linha. Acima de nós, Deus. E Jesus que nos veio como enviado de Deus, que cuida de todo o planeta e cuida de todos nós, como irmão desvelado que é. Em toda a sua pureza. E Emmanuel continua.
é indispensável não atentarmos. Já li esse parágrafo, vamos adiante. Esse agora o último. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Às vezes a gente percebe, né? Mas ele diz que não importa. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor. Anotemos a mensagem de que são portadores. Então não importa a forma, importa a essência, o conteúdo. Se permanecem consagrados ao mal, à imperfeição, às escolhas infelizes do livre-arbítrio, são dignos do bem que possamos fazer a eles. Então, são dignos da nossa caridade. Mas, se são bons e sinceros no seu esforço diário de conter as más tendências, se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, então, aonde quer que estejamos, em cada momento do dia, em cada dia da semana, do mês, do ano. No setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Demais. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas, se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus, porque estão se permitindo serem as portas através das quais de Deus verte as bênçãos para todos nós. Respirando fundo, banhados desta luz que com certeza permeia cada palavra desta mensagem. Com a nossa alma em festa, aquela festa dos filhos de Deus, vamos orar. Querido Mestre Jesus, querido Pai Celestial, obrigado, Pai, pelas bênçãos que recebemos. Obrigado, Pai, pela nossa vida. Obrigado, Pai, por tantos cuidados, por tantos corações a nos apoiar, a nos amparar, a nos cuidar nos dois planos da vida. Mas se em algum momento, Senhor, nos sentirmos sozinhos, Senhor, nos ajuda a perceber que essa solidão é aparente, pois ao nosso lado, nos apoiando, nos escorando muitas vezes, espíritos de luz, levados pela compaixão pelos nossos esforços, diante das nossas dores, Senhor. Abençoa todos os corações que têm trabalhado nesse esforço de amparo e sustentação junto a cada um de nós, Senhor. Esses espíritos iluminados. Abençoa o nosso anjo guardião, aquele fiel amigo de todas as horas. Ajuda-nos, Senhor, a acalmarmos o nosso coração na tempestade, pois não estamos sós. Que as tuas bênçãos se estendam aos desesperançados, aos atônitos, confusos, perdidos, revoltados, desesperados. Abençoa-os, Senhor, abençoa-os aonde quer que se encontrem. Abençoa-os. Que a tua paz
Pai Celeste esteja em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. E assim, queridos amigos, amanhã estaremos juntos, mais uma vez, com o programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.